Certo? Bom dia, galerinha do primeiro A. Hoje eu vou continuar dando aula para vocês, continuação da última aula que nós falamos sobre o planeta Terra, né? O planeta em movimento, a origem, a formação, a evolução do universo, a evolução do sistema solar e a evolução também do planeta Terra, certo? Eu sou o Flávio, a minha colega residente é a Nilce e a professora de vocês, a professora Rúbia. Então, vamos fazer aqui uma breve recapitulação do que eu passei na última aula, certo? E aí a gente já passa para o conteúdo novo da aula em si. Vamos lá. Então, né? Eu comecei falando principalmente qual que foi a origem de tudo, qual foi a origem do universo. E vocês lembram que eu disse para vocês que essa teoria que eu passo aqui é a teoria mais aceita pelo método científico. Existem várias outras teorias, mas para o método científico, que é aquele método ao qual a escola se propõe a ensinar, esse é o mais aceito. Então vamos lá. A origem de tudo veio da explosão, né, da grande explosão do Big Bang. E é justamente a teoria que é mais aceita na comunidade científica. Ela surgiu justamente da explosão de um ponto compacto de energia infinita, que está estimado em mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Dessa explosão surgiu espaço-tempo e energia, e também a matéria que compõe todo o universo. Então é como se fosse um ponto de energia no universo, onde já existissem todas as coisas, toda a energia que hoje existe no universo, todas as coisas que hoje existem no planeta Terra já existia em forma de energia nesse ponto compacto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vejam o vídeo da aula anterior, que eu explico isso de uma forma um pouquinho mais específica, ok? E aí, né, como assim uma grande explosão? Como assim uma energia infinita? O que que aconteceu? Né? Mas é mais ou menos essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora. Aqui à esquerda vocês podem ver que há, né, a energia, toda essa energia existente, até que cada vez mais ela vai ficando compacta, 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 em um ponto que há uma grande explosão. Há uma grande explosão e há a liberação dessa energia. Então, a partir daí, existem teorias, né, a teoria da relatividade do Einstein, de que o universo ele está em constante expansão. Então, toda essa energia ela vem, sofre essa compactação, há a grande explosão, há o Big Bang, e a partir daí o universo ele se expande, né, em várias e várias galáxias. A nossa galáxia que nós estamos aqui é a Via Láctea e nela fica o Sistema Solar, ok? Então, e o Sistema Solar, né? Depois que houve essa explosão aí do universo, como que surgiu? O Sistema Solar ele tem alguma similaridade. Ele surgiu há 4,6 bilhões de anos. Recordem-se que o universo surgiu há 13,8 bilhões. Então passaram aí praticamente 8, 9 bilhões de anos até que surgisse o Sistema Solar. E ele surgiu a partir de uma nebulosa. A nebulosa é uma aglomeração de gás e poeira. Essa nebulosa ela era formada majoritariamente de hidrogênio e gás hélio. Gás hélio é o gás que está presente no Sol, então isso também faz um pouquinho de sentido, né? E a poeira era carbono e silicatos. Silicatos são minerais no geral. Essa daqui é a representação de uma nebulosa, né? Essa aglomeração de gás, de poeira, que está tudo em movimento. E o sistema solar tem uma similaridade com o aparecimento do universo, porque foi justamente a compactação dessa nebulosa. Essa nebulosa gigantesca, ela foi se compactando. Ela foi se compactando cada vez mais, até o ponto em que ela atingiu uma temperatura aí de cerca de 10 milhões de graus Celsius. Hoje, a superfície solar ela tem uma temperatura de mais ou menos 5.778 graus. O núcleo do Sol, o centro do Sol, esse sim tem uma temperatura aí na casa de milhões de graus Celsius, né? E justamente essa compactação dessa nebulosa ocasionou uma reação de fusão nuclear em cadeia. Então, essa energia que foi liberada foi uma energia muito grande também.
No ponto exato onde sofreu a compactação, passou a emitir luz e passou e formou-se então uma nova estrela. Que estrela que é essa? O Sol, certo? E aí, no centro da nebulosa, ficou essa estrela que é o Sol, e outras condensações, outras energias se dissiparam ao redor do sistema do Sol, né, criando aí o sistema solar. Essas condensações periféricas, esses conglomerados de energias ao redor do Sol, já foram aí o projeto de criação dos planetas. Planeta Terra, Vênus, Saturno, Urano, Netuno. E aí tem, né, uma teoria de que os planetas que estão mais distantes do Sol perderam um material volátil, né, esse material volátil que existia nessas condensações e formaram planetas gasosos. Os planetas mais próximos aqui do Sol, eles se condensaram e formaram planetas rochosos, né? A exemplo do próprio planeta Terra. Aqui nós temos, né? E aí, onde eu estou no meio disso tudo? O universo é essa coisa infinita, essa coisa que se expande, né? Vamos lá. O planeta Terra sempre foi do jeito que a gente conhece? Não. O planeta Terra, ele surgiu aí entre 4,6 e 4,5 bilhões de anos atrás. Ah, mas como que tem conhecimento disso? As rochas mais antigas que já foram encontradas no planeta Terra têm essa idade. Mas como é possível saber a idade dessa rocha? As rochas elas são formadas por minerais, né? Esses minerais eles contêm uma certa radiação e justamente por meio dessa radiação é possível que a gente faça a regressão e veja ali mais ou menos. Então, tudo que essas teorias propõem, elas propõem embasadas em hipóteses, em comprovações científicas. Não é simplesmente uma teoria que alguém vai lá e fala, olha, foi isso, 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 e é assim, não. Inclusive, tem correntes que são contrárias, e aí é na base da comprovação científica, que uma teoria sobressai a outra, né? E aí, o planeta Terra ele surgiu entre 4,6 e 4,5 bilhões de anos atrás, a partir de uma aglomeração de minerais, né? E poeira cósmica e gases, que foi um restinho de energia que sobrou ali dessa compactação do Sol. A agregação e a compactação cada vez maior, a temperatura aumentou, até formando um material rochoso que existia ali em lava. Então, o planeta Terra, no início, ele era uma ebulição total, era como se fosse lava pura. Com o intenso bombardeio de asteroides, a temperatura se manteve elevada e foi aumentando a massa planetária, porque você tem ali um planeta que é repleto de lava e você tem material rochoso chegando, né, do universo e sendo bombardeado na Terra. Então, essa rocha que vinha nesse asteroide acabava entrando em condensação e ia aumentando a massa do planeta Terra. Existem hipóteses de que os gases e a água que existem no planeta Terra são originados no próprio planeta Terra, no interior do planeta Terra. Só que outras correntes defendem que a maioria desses gases e da água presente no planeta veio justamente por meio desses asteroides de gelo, né, que tinha água ali na sua forma sólida. Aqui uma imagem representativa. Após milhões de anos, com a perda do calor, foi propícia a formação de uma fina camada rochosa em torno do planeta Terra. As temperaturas ainda eram muito altas para o acúmulo de água, então o ciclo da água ele era ininterrupto, né? A evaporação, a evaporação, a precipitação, ele não acabava. E tem aí a hipótese de que existiam chuvas torrenciais que caíam por milhões e milhões e milhões de anos, porque a temperatura era muito alta. Com o resfriamento do planeta, foi possível que essas águas se acumulassem e originassem ali os primeiros oceanos. Aqui uma imagem mais ou menos como poderia ser a feição do planeta, né? Essa coisa da ebulição, né? Os gases de água,
um acúmulo de água, mais ou menos assim. E aí nós chegamos agora, que eu já iniciei na última aula, mas é justamente a respeito do tempo geológico. O tempo geológico, ele refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação do planeta Terra. Ele é diferente do nosso tempo histórico, porque o nosso tempo histórico ele faz referência principalmente ao surgimento de civilizações humanas e da nossa capacidade de comunicação e escrita. Então, o nosso tempo histórico ele é muito recente. Nós falamos, por exemplo, a chegada dos portugueses, dos europeus na América, no Brasil, foi há 500 anos atrás. Isso é muito tempo no nosso tempo histórico, porque a nossa vida, hoje, uma pessoa, quando ela vive muitas pessoas mais velhas que nós temos hoje vivas no mundo, elas têm aí 100, 115 anos no máximo. Então, o nosso tempo de vida, ele é um tempo muito curto comparado em relação ao tempo geológico de formação do planeta Terra. E aí nós temos a coluna geológica. Essa coluna geológica, como eu disse para vocês antes, ela é dividida em éons. Opa, deixa eu voltar aqui. Em éons, era, períodos e épocas. Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um desses. Os éons são as unidades de medidas maiores que nós temos nessa coluna geológica, certo? Por exemplo, olha só, se vocês acompanharem aqui de baixo para cima, vocês vão ver que existem o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico. São 3 éons distintos. Esses 3 éons distintos, eles vão desde a formação da Terra, em 4 bilhões, desculpa, 4 bilhões e 500 milhões de anos, até 545 milhões. Então, esses 3 éons, eles são representativos para mais da metade da história da Terra. O Adeano, ele surgiu juntamente com a Terra há 4,5 bilhões de anos e foi justamente até 3,8 milhões de anos. O que representa essa diferença? Em 3,8 bilhões de anos é mais ou menos quando começaram a aparecer as primeiras rochas. Lembra que eu disse para vocês ali das primeiras rochas que existiram? Então, é justamente essa a divisão. O Arqueano, então, ele tem as primeiras rochas formadas no planeta Terra. O interior da Terra era muito quente, era 3 vezes mais quente do que é hoje. E hoje a temperatura do interior da Terra já é extremamente alta. Não havia os continentes ainda, era somente ali uma fina crosta terrestre. De 3,8 bilhões de anos a 2,5 bilhões de anos, então, é o Arqueano. A partir de 2,5 bilhões de anos até 545 milhões, nós temos o Proterozoico. O Proterozoico é justamente a fase de transição onde o oxigênio ele começa a se concentrar ali na litosfera, né, na camada externa da Terra. E aí nós temos o aparecimento das primeiras algas, porque lembrem-se que já foi possível o acúmulo de águas. Então já tinha acabado, já tinha se encerrado aquele ciclo da água intenso, de chuva, precipitação e evaporação ao mesmo tempo. Então já existiam ali alguns projetos oceânicos e já existiam as algas. Mais ou menos 900 milhões de anos, os continentes eles estavam reunidos em uma grande massa. E aí a gente continua. O Proterozoico, então, ele vai até 545 milhões de anos. Em 545 milhões de anos, inicia o éon Fanerozoico. O Fanerozoico é o atual éon que nós estamos, só que reparem que a partir do Fanerozoico nós temos as eras, os períodos e as épocas. Nós já vamos entrar aí. O Fanerozoico, então, é o éon atual que nós estamos. E ele significa vida visível. Então, é justamente quando as formas de vida elas começam a aparecer. Desde 545 milhões de anos até hoje, nós estamos nesse éon, certo? O éon é dividido em 3 eras: a paleozoica, a mesozoica e a cenozoica.
Essas eras, elas são divididas justamente pela facilidade que nós temos em encontrar nas rochas as diferenças entre elas e os fósseis. Então, a partir dos fósseis, é possível a gente determinar essas eras. Paleozoica, Mesozoica, a Mesozoica principalmente pelos dinossauros, né? A Cenozoica, nós já temos ali os grandes mamíferos, né? Então, vamos seguindo. A Mesozoica, aqui nós já estamos nas eras, aqui nos rosinhas, certo? Então, a Mesozoica, ela é justamente o domínio e a extinção dos dinossauros. Notem que na Mesozoica nós temos três divisões de períodos. Nós temos o Triássico, o Jurássico e o Cretácico. O que representa o Cretáceo? O Cretáceo, ele representa justamente a fase de extinção dos dinossauros e de diversificação dos mamíferos. E é justamente no Cretáceo que nós temos aí o aparecimento, na verdade, das primeiras espécies biológicas com flores. Então, as primeiras plantas com flores. Depois, nós vamos para a Era Cenozoica. A Era Cenozoica é a era que o planeta Terra assumiu a sua forma atual. Então, aí nós já temos as divisões dos continentes, né? Vocês se lembram que era um grande continente, a Pangeia, e foi se dividindo. Então, já no Cenozoico, nós temos aí uma formação dos continentes que é muito similar à nossa formação hoje. E aí nós temos os períodos. Nós temos o período terciário, que é dividido em Paleoceno e Neogeno, e nós temos o período quaternário, que é dividido em Pleistoceno e Holoceno. Então, hoje, nós estamos aonde? Nós estamos no Éon Fanerozoico, na Era Cenozoica, no período quaternário, na época Holocena. O Holoceno, ele diz respeito à dominação dos mamíferos, onde a Terra é dominada pelos mamíferos, e o Quaternário, ele diz respeito ao aparecimento do Homo sapiens, certo? Então, é mais ou menos isso. É um pouquinho complexo, mas é algo necessário para a gente aprender. Aqui eu trouxe uma forma mais fácil de visualizar isso, que não tem aquelas subdivisões. Então, olha só, nós temos aqui no centro dessa espiral a formação da Terra, mais ou menos ali 4,5, 4,6 bilhões de anos. Eu vou seguindo aqui, olha só. Então, essa espiral ela vai se desenrolando da formação da Terra em 4,6 até aqui nas rochas mais antigas, de 3,8 bilhões de anos, depois continua. Ali mais ou menos em 2,7 bilhões de anos nós temos as primeiras formas primitivas de vida, que são as bactérias, né? Aquelas bactérias eucariontes. E aí a gente pode ir seguindo nessa espiral. 1 bilhão de anos, aparecimento de algas. No finalzinho já dessa parte laranjada, que é justamente o Adeano, o Arqueano e o Proterozoico, que é toda aquela fase primária ali, onde a Terra está se constituindo, nós temos o aparecimento, mais ou menos 600, 900 milhões de anos, do megacontinente, né? Daquele continente que é todo junto. É um grande continente, ainda não é dividido igual hoje em dia. Aí a gente passa aqui para os verdinhos, que é o Paleozoico, né? Nós temos aí o aparecimento das trilobitas, que são digamos assim, os antepassados dos peixes, né? Depois ali entre 500 milhões de anos e 420 milhões de anos, o aparecimento dos peixes. Logo depois o aparecimento dos anfíbios, dos insetos, dos répteis. E aí no finalzinho dessa época paleozoica, nós temos a formação de grandes cadeias montanhosas.
E o final do Paleozoico, lembrem-se que é o final dos... Não, desculpa. É o começo, na verdade, dos mamíferos e dos dinossauros. Então, nós temos aqui o Mesozoico, o aparecimento dos mamíferos, o apogeu dos dinossauros. Lembrem-se que os dinossauros já existiam nesse grande continente que era junto, e quando os continentes eles passaram a se dividir, os dinossauros ainda existiam. Então, os dinossauros, eles participaram desse momento histórico, né, desse momento geológico, da divisão dos continentes. Tanto que nós temos fósseis no Brasil e fósseis no continente africano, que são fósseis da mesma espécie de dinossauros. Eles nadaram todo o oceano? Não, eles existiam quando os continentes eram conjuntos. E aí, justamente em 130 milhões de anos, nós temos a divisão dos continentes, e ali mais ou menos por volta de 66 milhões de anos, já os últimos dinossauros. Nós temos então a grande extinção, o meteoro que caiu no planeta Terra e fez subir uma grande massa de poeira que tapou totalmente a luz solar. Então, primeiro morreram as plantas, depois morreram os dinossauros herbívoros, e por último, os dinossauros carnívoros. Quando eles morreram, os mamíferos, que eram do tamanho de ratos, continuaram no planeta Terra. E aí eles puderam finalmente se evoluir, porque os dinossauros eram a forma de vida dominante no planeta Terra, eram eles que dominavam. A partir daí, os mamíferos foram evoluindo e expandindo cada vez mais. Aí nós temos a época dos mamíferos gigantes, que são os mamíferos gigantes lá do filme A Era do Gelo. Aquela época, né, aqueles grandes mamíferos. Aí nós temos o aparecimento dos primatas, que pode ser justamente o primata que deu origem a toda a subdivisão de evolução e que uma dessas subdivisões acarretou na nossa evolução. Nós temos também o desenvolvimento das aves, aí nós temos a ave do terror. Pesquisem depois para vocês verem que as aves, elas eram grandes aves, uma coisa bem assim reptiliana, dinossauresca, sabe? E aí, por último, nós temos o quaternário, que é justamente o mais recente que nós estamos, que aí tem a megafauna. A megafauna também ali diz respeito àquele período ali da Era do Gelo, as idades glaciares, o aparecimento dos mastodontes, que são já os antepassados, né, dos elefantes. E aí chegamos ao Homo sapiens, né, ao Holoceno, que é a nossa época atual, a evolução do, do Homo, né, até chegar no Homo sapiens sapiens, que somos nós. Aqui é um relógio. Então, se toda essa história de bilhões e bilhões de anos fosse dividida em 24 horas, nós teríamos aqui, nas primeiras 2 horas e meia, a formação da Terra, ali entre 2 horas e meia e 3 horas, a formação das rochas mais antigas, depois continuando ali por volta de 5 e 6 horas, o início da formação dos fósseis mais antigos e os primeiros organismos fotossintetizantes, que são as primeiras águas, aí depois continuando. Ali por volta de 13 horas, o forte acúmulo de gás, oxigênio na atmosfera. Por volta de 16 horas, o início da formação de fósseis mais antigos de seres eucariontes. Por volta de 20 horas, o início da formação dos fósseis mais antigos de organismos multicelulares. Depois, só ali entre 21 e 22 horas, o aparecimento de plantas de terra firme. Entre 22 e 23 horas, o período de domínio dos dinossauros. E somente, olha só, às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos, o aparecimento do Homo sapiens arcaico. Nem é do Homo sapiens sapiens. É o aparecimento do Homo sapiens. Então, se pegar toda essa história da Terra em 24 horas,
o Homo sapiens ele só apareceu nos últimos 30 segundos desse dia. Então, a nossa história aqui no planeta, a história do Homo sapiens, ela é uma história muito breve e é uma história irrisória frente a toda a história geológica do planeta, a formação desse planeta. Então, nós estamos aqui há pouquíssimo tempo. E aí, hoje existem, né, discussões. A gente realmente está no Holoceno? Existem teóricos, pensadores que dizem que nós já estamos em uma nova época, que nós estamos na época antropocena. Antropologia, antropo, quer dizer o homem. Então, é justamente uma época em que nós já estamos começando, o homem, né, o ser humano em si, já está começando a deixar no planeta Terra marcas geológicas que serão daqui milhões, milhões, milhões de anos reconhecidas por essa passagem do Homo sapiens na Terra. Há aí a discussão, né? Ainda não é algo que é amplamente aceito, mas há discussão se nós já estamos ou não nessa nova época, no Antropoceno. Porque as pessoas que defendem dizem que o ser humano ele já tem deixado marcas significativas de mudanças. Outras pessoas dizem que não, que a nossa existência ela ainda não é capaz de deixar marcas para milhões e milhões de anos. Que caso aconteça uma extinção em massa e o ser humano ele seja extinto, na verdade, nós não teremos deixado nenhuma marca, que em pouco tempo a natureza, o planeta Terra em si, ele vai conseguir já ultrapassar a nossa passagem aqui. E aí isso serve de reflexão, justamente para a gente ver a diferença da escala de análise, porque hoje o ser humano, ele já é capaz de deixar marcas e de deixar aí prejuízos para nós mesmos. Mas em relação ao planeta Terra, que já tem bilhões de anos, nós somos capazes? Ou tudo isso que a gente faz hoje em dia de uso desenfreado dos recursos, de desmatamento, de aquecimento de gases tóxicos, isso na verdade vai ser para o restante da existência do planeta Terra ou vai ser somente para o nosso próprio prejuízo? Então fica aí essa reflexão, ok? Com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, quando a gente voltar ao vivo, vocês podem anotar as perguntas, enviar. E é isso, se cuidem. Boa aula para vocês. Respondam as atividades do bloco e nos vemos na próxima aula. Obrigado. Deixei aqui uma tirinha para vocês, né? Que tem dias que eu sou grande, tem dias que eu sou pequeno, e dependendo do ponto de vista, tem dias que eu nem existo, justamente para a gente observar essa diferença escalar do nível do planeta Terra, do nível do sistema solar e do nível do universo. Porque o universo ele é algo desconhecido, e como diria o nosso grande amigo Buzz Lightyear, ao infinito e além. Obrigado, pessoal. Boa aula. Até a próxima. Ah, as referências estão aqui, ok? Se vocês quiserem dar uma olhada, dar uma lida. Eu vou parar aqui. Abraço. Tchau, tchau.